tudo bem? Canal Inteligente está no ar. Hoje a gente vai conversar sobre o material que o MEC, na verdade foi o INEP, né? Porque quem faz a formação é o INEP, o material dos corretores, né? Que é utilizado para capacitação dos corretores do Enem. É um material sigiloso, tem coisa que eu nem poderia falar sem a divulgação desse material, mas agora a gente pode falar claramente sobre tantas questões importantes. Em relação à competência 1, vocês têm sempre muita dúvida em relação ao que faz vocês perderem pontos. Eu vou falar do que faz vocês conquistarem os 200 pontos, tá? De acordo com o que diz o próprio, vocês podem depois olhar o manual da competência 1 e a banca diz especificamente isso. Olha só. É permitido que você cometa uma falha dentro de uma estrutura sintática, ou seja, dentro de uma oração, uma falha no máximo, ou seja, você só pode errar uma pontuação, por exemplo, uma oração subordinada, que é aquelas orações mais longas, né, que tem mais de um período composto, por subordinação, e você erra a pontuação. Se você errar a pontuação e isso atrapalhar o entendimento, eles chamam de falha. É uma falha estrutural, uma falha sintática. É o máximo que você pode cometer no texto inteiro de 30 linhas para conquistar os 200 pontos. Além disso, no máximo, eles chamam 2 desvios. Aí diz, o que são os desvios? Aqueles desvios mais simples. Acentuação, você escreveu uma palavra errada, você pontuou errado, certo? Então, quando você comete esse tipo de erro, é chamado de desvio, são erros menores, tá? É principalmente a acentuação ou quando você escreve uma palavra errada. Isso é chamado desvio. E falha é falha da estrutura mesmo, ou seja, da oração. Você colocou uma vírgula no lugar errado, você tinha uma mania de botar uma vírgula no lugar errado quando usa o que, ou separa sujeito do verbo. Então, o máximo que você pode cometer de erros é uma falha dentro da estrutura sintática, certo? De preferência, nem cometa, mas isso é comum por causa dessa questão da vírgula. E 2 desvios, tá? 2 desvios mesmo. Eu errei 2 palavras, 2 desvios, certo? Então, por isso que tem que ficar muito atento, porque qualquer coisa minúscula, assim, desse tamanho, acaba sendo muito prejudicial para sua nota. Então, para quem quiser garantir, tem que estar atento tanto à estrutura da oração, certo? A estrutura sintática da oração, quanto à questão de acentuação, a questão de pontuação, a questão da escrita das palavras, SS, C cedilha, tudo isso é avaliado na competência 1. A questão de concordância e regência também, você não pode dizer eles vai, pronto, isso daí já é um desvio, certo? Então tem que ficar muito atento a erros bobos como esses que faz toda a diferença, certo? Competência 2, vamos lá, competência 1 analisa toda a parte de gramática, certo? Por isso que é pontuação, regência, concordância, acentuação, escrita, no caso ortografia, tá? A competência 2 avalia estrutura do texto, certo? Então, se você consegue colocar introdução na introdução, desenvolvimento no desenvolvimento, conclusão na conclusão. Ela avalia também o seu repertório, e aí é que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu sei que é aí que mora a treta, certo? A banca diz que se você utilizar um repertório validado, né, um repertório que está bem associado ao tema e utilizar ele bem no seu texto, já é suficiente para você conquistar os 200 pontos na C1. Tem muitos pormenores, porque a gente vai levar em consideração a utilização dos textos motivadores, certo? Porque se você só utiliza o texto motivador, você fica limitado a 120 pontos, presta atenção. Sua redação inteira, você não utilizou nenhum repertório diferente, nenhuma citação, nenhuma alusão, nada. Você só usou informação do texto motivador, você não passa de 120 pontos nessa competência. Você tem que apresentar pelo menos um repertório diferente, tá? Que não esteja nos textos motivadores, e ele tem que ser muito bem utilizado e aproveitado no seu texto. Isso vai fazer você tirar os 200 pontos na C2. É na C2, não é na redação inteira. Mas, se a gente parar para observar, isso é uma coisa que eu quero que vocês levem em consideração. Se a gente parar para observar as redações nota 1000, a gente percebe que eles utilizam muitos repertórios diferentes, né? Tem pelo menos um em cada parágrafo. Um na introdução, um no D1 e um no D2.
Eu só vi uma redação, tava fazendo uma compilação das redações que eu tenho aqui, nota 1000, e só vi uma que tem 2 repertórios, certo? E algumas realmente têm a utilização de textos motivadores, mas é um pormenor da banca. Ela diz aqui no manual da competência 2 que se o aluno utilizar, por exemplo, 2 informações dos textos motivadores, uma informação histórica e um dado, mas ele utiliza 2 repertórios diferentes, validados, bem colocados no texto, né, que tem relação direta com o tema, é possível ele tirar os 200 pontos na C2? É. Por isso que tem redação nota 1000 que tira 1000 mesmo usando o dado dos textos motivadores. Mas por quê? Porque ele também trouxe repertórios diferentes, certo? Um para cada parágrafo. Então isso faz com que a banca considere que mesmo utilizando informações dos textos motivadores, você tinha muitos repertórios extras bons que foram utilizados e bem utilizados no seu texto, tá? E aí, o que é que eu anotei aqui de C2? Olha só, tem que deixar claro que o texto motivador não conta como repertório, não conta como repertório validado, né, que faz parte da sua bagagem. Precisa ser legitimado e ter relação com o tema. O que é isso? Legitimado é ser de uma fonte confiável. Por isso que é tão importante você dizer a fonte da informação. Então, se é um livro, tem que dizer o autor. Se é uma citação, tem que dizer que é de um filósofo, de um sociólogo, de um cientista, de um especialista, certo? Você tem que dizer a fonte. Se é um filme, tem que falar o enredo do filme que tem relação com o tema. Isso é algo importante. Não adianta você citar Freud, Aristóteles, Platão, Escambau e você não faz, não tem relação direta nem com o tema, nem com nenhuma das palavras-chave do tema. Então, se é a persistência da violência contra a mulher, essa informação tem que ter alguma relação ou com a mulher, ou com a violência, ou com a continuação de uma ação, porque é a palavra persistência, porque na hora de você desenvolver essa sua redação, né, você vai ter que fazer uma relação com o que você quer dizer. Por isso que tem que ser legitimado, ou seja, reconhecido de uma fonte confiável e ao mesmo tempo tem que ter relação com a temática, senão não dá para validar, certo? Então tem que ser legitimado e tem que ter relação com a temática, certo? Eles chamam de, o nome é uso produtivo do repertório legitimado. E aí, em cima disso, a gente tem as citações e os repertórios que têm relação direta com o tema. Então, é um filme que fala sobre a violência contra a mulher. Então, eu tô falando aí, é um repertório totalmente legitimado e que tem relação. Fala de uso produtivo. Mas tem aqueles repertórios, hashtag presta atenção, para quem adora utilizar Constituição, Instituição Zumbi, Revolução Industrial, que é bem coringa, a gente chama de repertório coringa. Esse repertório, ele é legitimado, mas você tem que mostrar claramente a relação desse repertório com a temática. Então eu tenho que deixar claro por que instituição zumbi cabe no meu desenvolvimento. Porque no meu texto eu quero dizer que o governo é incompetente, ou que os pais não estão cumprindo a sua função, ou que as empresas privadas não estão cumprindo a sua função. Quando eu digo isso, eu consigo legitimar e validar. Legitimado ele já é, porque ele é do Bauman, tá? Mas eu valido dentro da minha temática, porque o que eu quero dizer tem relação direta com o que o Bauman diz, com a proposição, com a teoria do Bauman, estão entendendo? Então, essa questão de, às vezes, o repertório coringa serve pra isso, tá? Eu tenho e eu consigo encaixar no meu texto. Aí a gente valida. Deixa eu dizer de novo que é muito bonito. Uso produtivo de repertório legitimado. Uso produtivo é encaixar bem no que eu quero dizer. Eu vou falar da terceira revolução industrial ou da primeira revolução industrial. Ela serviu pra quê? Eu tenho que entender. Ela trouxe um grande desenvolvimento econômico. Nós tivemos aí o êxodo rural, dependendo de como eu quero falar sobre isso, né? Novas formas de trabalho, ao mesmo tempo tem coisas negativas como trabalho escravo, crianças, mulheres trabalhando exaustivamente, e a partir disso foi que a gente teve reformas trabalhistas, né? E o foco, então dependendo do tema, a gente para desenrolar horrores, só que tem que ter relação com a temática. Então eu não posso usar, eu não posso usar primeira revolução industrial e dizer, isso gerou novas formas de trabalho. Beleza, gerou. A primeira revolução industrial gerou
a reforma trabalhista. Eu tenho que explicar por quê. Né? O direito do trabalhador, eu tenho que explicar por quê. A questão do trabalho escravo, a questão das crianças com trabalho escravo, eu tenho que dizer qual é a relação. Aí eu valido. Aí eu faço um uso produtivo, tá? É um termo muito doido, velho. Vamos lá. Uso produtivo, sem uso produtivo. Tema e direcionamento, isso é importante. Muitas vezes o tema é sobre informática, internet, web, né, redes sociais. Aí você fala das redes sociais, mas a temática fala sobre manipulação. Então eu posso passar o texto inteiro falando de redes sociais. Rede social é muito legal, as pessoas se falam, não importa a distância. Ei, e a manipulação? Então existe uma diferença entre abordar a temática de fato e abordar uma parte da temática. Uma parte da temática é só falar de informática. E abordar a temática inteira é falar da manipulação por meio das ferramentas online, certo? Então, isso faz com que você tenha um desvio parcial do tema. Tem a fuga total, é tipo, você não fala nada, nenhuma palavra que tenha relação com o tema. Isso é fuga total, zero. Ou quando você faz uso parcial, ou seja, fala só de metade do tema. E isso faz você perder muitos pontos. Você não passa de 800, não passa mesmo de 800. Vai de 700 para baixo a tua nota, quando você não fala de tudo que está no tema. E vocês já sabem que para fazer isso é estar sempre olhando as palavras-chave. Né? Eu já falei para vocês, circula as palavras-chave, fazendo crachá pro parágrafo. Eu tô falando de persistência? Tô falando de rede social? Tô falando de manipulação? Pronto. É isso que você tem que fazer pra não se perder. Certo? Pronto, expliquei. Vamos pra C3 agora. C1 é toda a parte de gramática. C2 é se você consegue escrever o texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, certinho. Se você consegue seguir a temática, certo? Então usa as palavras-chave do tema durante o texto. E se você tem um repertório legitimado associado à temática, tá? Meu conselho como corretor é usar pelo menos dois, pelo menos dois. Não usa só um, não dependa só disso, não, até porque a tua C2 não depende só disso, tá? É o meu conselho. Usa um coringa e um relacionado, tá bom, tá? Vamos lá. E vocês sabem que, só reforçando, se você só usar texto motivador, você não vai... Ou seja, você já perdeu 80 pontos na sua redação. Se você só usar a informação do texto motivador, na C2, você só vai conseguir tirar 120. É o máximo que você consegue. Pode até despencar se você cometer outros erros, tá bom? C3. C3 está relacionado a seguir o seu projeto de texto, por isso que é tão importante ter o teu projeto de texto criado. E vocês sabem que eu já digo, né? Cria a tua tese, que é questão 1, questão 2. A partir de Q1, Q2, isso é desenvolvimento 1, Q1, desenvolvimento 2, Q2. A partir disso você cria e escolhe teus repertórios ou a tua forma de abordagem, que aí pode ser exemplificação, causa e consequência, enumeração, certo? E a partir disso escolhe um desses dois problemas e resolve na conclusão. Já eu falo da conclusão, tá? Pronto, isso é o teu projeto de texto. Então, o que é que o que faz o corretor olhar para o teu texto e dizer, tá seguindo o projeto de texto? O que você disse na sua introdução? Tudo que você fala na introdução, a gente usa como direcionamento para o teu desenvolvimento do texto, para você seguir o seu projeto de texto. Então, se lá na tese você disse, vou falar sobre contrabando de animais e abandono de animais, e no desenvolvimento você fala de maus tratos domésticos e não fala de abandono, e você fala sobre exploração de animais nos circos e não fala de contrabando, você não está seguindo o seu projeto de texto. Isso faz você perder pontos na C3, certo? Mas o mais forte da C3 é a argumentação. O que é isso, professora? É você pegar aquele teu repertório da competência 2 e saber utilizar ele bem para defender o teu ponto de vista. Então, a C3, ela analisa a defesa do ponto de vista, ela analisa, vamos lá, defesa do ponto de vista, ela analisa todo o processo argumentativo e de contextualização que está relacionado a eu usei uma alusão histórica, tá no passado, eu tenho que trazer para o presente. Eu usei uma citação, o que o autor diz que tem ligação direta com o que eu quero dizer, certo? Eu acabei de liberar uma citação, liberei ontem, né, que toda nova tecnologia, né, cria
exclui uma parte da população. Então, em quais temáticas eu posso falar sobre isso, né? Toda nova tecnologia tem os seus excluídos, cria seus excluídos. Eu posso abordar na temática dos idosos, né? Que cada nova tecnologia, os idosos estão sempre excluídos porque não conseguem se atualizar. Eu posso falar das pessoas que não têm esse acesso facilitado à internet. Então, por mais que tenha tecnologia 30G, tem gente que mora lá na roça, lá no engenho, lá no sítio e não tem acesso à internet. Eles também são excluídos. Então, eu posso dar essa citação nesses dois casos? Posso. Só que eu tenho que explicar que os excluídos da vez são as pessoas que moram mais afastados e não têm esse sinal de internet, ou são os idosos que não conseguem acompanhar a atualização das ferramentas digitais. Eu tenho que explicar, isso significa argumentar ou defender o meu ponto de vista usando a frase do Pierre, certo? Pierre Levy, e argumentando dentro do meu parágrafo, tá? Então, o processo argumentativo é o que, no geral, vocês têm preguiça de fazer, que é pegar o teu repertório e trabalhar mentalmente como é que aquilo vai te ajudar a defender teu ponto de vista, certo? Então, segundo as palavras do filósofo ou do sociólogo, e aí você explica, certo? Que os excluídos da vez são os idosos ou são as pessoas que moram em lugares mais afastados, que em muitos casos, né, a gente tem um número bem significativo das pessoas que ainda moram na zona rural, que não têm acesso ou têm um acesso ruim, eles continuam sendo excluídos às ferramentas digitais. Prova disso é o que está rolando agora no Brasil inteiro, né, com a pandemia e o isolamento social. As pessoas estão com dificuldade de acessar aulas e tudo mais para estudarem, certo? Então, eles são os excluídos nesta situação específica, tá? Então, a C3 fala do processo argumentativo, fala de você seguir o seu projeto de texto nesse processo argumentativo, de relacionar as informações e de defender teu ponto de vista, certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Convencer o leitor do ponto de vista para que ele não seja um texto expositivo. O que é um texto expositivo? É só dizer a frase do Pierre Levy e é isso aí, moço, que eu tô dizendo. Não, cara. Expositivo é só isso, você só mostra. Defender o ponto de vista é dizer que os idosos são os excluídos da vez. Por quê? Você está defendendo o ponto de vista. Porque eles têm uma dificuldade de acompanhar a evolução e as atualizações tecnológicas das redes sociais ou dos mecanismos, dos dispositivos. Então, essa é a minha argumentação. Só falar do que o Pierre Levy diz é só uma exposição. Ou nem usar o Pierre Levy. Só dizer que os idosos são excluídos porque eles não conseguem acompanhar, mas eu preciso explicar isso melhor. Então, esse é o meu processo argumentativo. Entenderam? E aí, não desenvolver as ideias apresentadas na tese, que é desenvolver o teu projeto de texto, que eu já falei no início. Certo? Entenderam? C4. Vamos lá. C4 analisa como a tua capacidade, né, de organizar bem essas informações no texto. E aí, você faz isso como? E aí eu separei 4 palavrinhas mágicas. Conectivos, que eles chamam de operadores argumentativos. Mano, conectivo é mais fácil. Conectivos, repetição, retomada e o vocabulário também faz muita diferença. Porque se você repete muito uma palavra, significa que o teu vocabulário é horrível, né? Se você utiliza mal os teus conectivos textuais, então você utilizou porém no lugar de um porquê. Então, você usou mal os teus conectivos, você também perde pontos na tua C4. Então, são 4 pontos analisados, ó. Uso de conectivos, uso de fazer a repetição das palavras, que, claro, é óbvio, vai acontecer muito com as palavras-chave do texto, não importa qual seja o tema. A persistência da violência contra a mulher. Violência e mulher vai aparecer muito no teu texto, não são palavras que você vai repetir muito. E se você não tem vocabulário pra fazer essa substituição, você perde pontos na C4, tá? E aí, o material que a banca não, né? O INDEP disponibilizou tem uma tabelinha legal de conectivos. Eu não vou mostrar, eu vou mostrar outra coisa. Que eu vou explicar agora o que eles chamam de conectivos intra e interparágrafos. Tem os conectivos que conectam os parágrafos entre si. Então, quando você diz além disso, ademais, outro ponto importante, isso é um conectivo de parágrafo que conecta o teu parágrafo com o parágrafo anterior. Ó, outro ponto importante, eu já disse um, tô dizendo qual é o outro. Então, tem os intraparágrafos, tá? Que são dentro do parágrafo. E tem os inter. Os de fora são os inter. E os de dentro são os intraparágrafos. Deixa eu mostrar pra vocês o modelinho que a banca disponibilizou aqui. Ó, vou virar a câmera. Veremos?
Estão vendo? Aqui, ó. Esses daqui, ó, o rosinha, são os interparágrafos. Então você já sabe um tipo de conectivo para começar o teu D1. Esse é o D1, desenvolvimento 1. Aí tem o D2, por outro lado. Aí tem a conclusão. Portanto, olha o portanto aqui, tão utilizado, tão judiado. E os que estão em azul são os intraparágrafos, ou seja, são os que ficam dentro do parágrafo. O que a banca diz? Deixa eu voltar para mim. O que a banca diz? A banca adora conectivo. Vocês já sabem disso. A banca ama um conectivo. Então, ela tá mostrando, não tem que repetir. Os rosas, vocês podem utilizar bem. Os azuis, só alguns. Tipo, embora, entretanto, assim, além disso, tendo em vista que... Mas os outros estão relacionados à temática. Tipo, rede social é porque o tema é de rede social. Internet é porque o tema é de internet. Certo? Então, vocês saberem utilizar esses conectivos intra, ou seja, que ficam dentro dos parágrafos, e os que ficam inter, que conectam os parágrafos, é importante. E a contabilização que a banca faz é pelo menos 2 conectivos, para você tirar 200 pontos, tá? 2 conectivos interparágrafos, ou seja, 2 conectivos que conectem 2 parágrafos, que normalmente é o D2, desenvolvimento 2, que é, além disso, outro ponto importante, entretanto, como consequência, são conectivos inter, conecta com o parágrafo anterior, tá? Mas vocês já sabem um exemplo aqui de D1, né? Tipo, diante desse cenário, é importante pontuar de início. Pronto, já matou o teu já fez conectivo pro teu D1 também. E na conclusão, portanto, assim, desse modo, você está finalizando, certo? Então ela quer no mínimo 2, que normalmente tá muito fácil de você colocar no D2 e na conclusão. Tem que ter o da conclusão, porque você tá ali garantindo conclusão e D2 para você garantir esses 200 pontos aí na C4. E tem os intraparágrafo, que ficam dentro do parágrafo, que são extremamente importantes. Para isso tem a tabela de conectivos, que tá no kit de redação, e a banca também disponibilizou aqui. Eu não vou procurar porque eu vou perder tempo. Ah, achei! Pera aí, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Bonito! Tá vendo? Gente, não é completa como a tabela de conectivos que eu disponibilizei, mas, ó, eles chamam de operadores argumentativos. Mas ajuda bastante. Mais, porém, contudo, logo, portanto, tudo conclusivo aqui, ó, conclusão, tá vendo? Aí tem operadores justificativa, já que, visto que, para que, gente, tabelinha do poder. Só são alguns. Eles mesmos dizem, é um trecho tirado de um livro tal, que eu inclusive tenho. Então, a tabela de conectivos que eu disponibilizei tá mais completa, mas olhem o que a banca gosta, né? Você tá olhando aqui o que a banca gosta claramente. Que estão no meu. O que tá aqui tá no meu também, tá? Cadê aqui? E aí, vamos lá. Conectivos, tem que saber utilizar dentro dos parágrafos aquilo que eu já expliquei. Eu estou explicando conectivo e explicativo. Porque, visto que, uma vez que... eu tô enumerando. E aí, eu posso dar a ideia de alternância. Ou isso, ou aquilo. Seja isso, seja aquilo. Certo? Eu tô enumerando. Todas as vezes que eu vou utilizar, expor uma ideia, o conectivo vai me ajudar com isso. Principalmente as conjunções. Certo? Não só as conjunções, mas principalmente as locuções conjuntivas, as locuções prepositivas vão me ajudar na expressão das minhas ideias, certo? Então, a questão dos conectivos tem que ter pelo menos, o que a banca diz para você garantir 200 pontos é 2 interparágrafos, ou seja, 2 conectivos que conectem 2 parágrafos, pelo menos, mas pode ser 3, ela já deu aqui a saída dela, né? Você já facilita a lista do C4. E pelo menos um dentro de cada parágrafo. Mas a gente que não quer um só, a gente vai usar todos que a gente puder, bem bonito. Porque eu perdi pontos da última vez que eu fiz o Enem na C4, porque eu utilizei, eu só utilizei um em cada parágrafo. Gente, foi bizarro. Eu utilizei um em cada parágrafo, porque eu não enfeito, não gosto de utilizar tantos conectivos. Aí a banca falou, ok, tirou 40 pontos da minha C4. Foi bizarro. Então, é o que eu digo, é a experiência minha, não utilize, porque tem um risco do corretor dizer, tem pouco conectivo dentro do parágrafo, minha filha. Conecta melhor esse negócio aí, entendeu? Repetição. E aí você pode deixar de repetir palavras usando sinônimos. Ele dá toda a explicação de formas de parar de repetir. Aí ele fala de sinônimos, fala de substantivo, que eu chamo de palavras que fazem referência. Eles pedem para você utilizar os pronomes principalmente, porque pronome é a palavra que substitui o nome.
Então, pronome pra evitar repetição. Tipo, a menina, ela, pronome feminino singular, entendeu? Tem os pronomes relativos, que, cujo, que também ajuda, vai te ajudar a criar orações subordinadas. E aí você vai evitar repetição de palavras também. Que mais? Oração subordinada, artigo, elipse também, que é a omissão de alguns termos, só que você já tem que ter citado o danado pra ficar mais fácil, tá? São estratégias para evitar repetição, porque também é negativo, tá? Retomada, a retomada também é avaliada na C4, então sabe aquela retomada que você faz lá na conclusão, que você acha lindo? É C4, tá? A banca, ela leva em consideração a questão da retomada na C4, porque você faz retomada, quando você repete mulher, 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 violência, 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 você tá retomando o tema o tempo inteiro, cara, perceberam? Isso é C4, tá? E pra fazer essas retomadas, evitar repetição é importante, tá bom? E a questão do vocabulário, então quando você escreve uma palavra que tá no sentido errado, e isso atrapalha o entendimento do texto, porque são esses elementos, né, de coesão que vão trazer a coerência pro texto. Então, se o seu texto fica incoerente por causa de uma palavra que você utilizou, um conectivo que você utilizou, você perde pontos na C4, tá? Então, vamos lá. Tabelinha de conectivos, 2 elementos conectando parágrafos, ao menos um dentro de cada parágrafo, mas não façam isso porque eu já expliquei a minha situação. Raras repetições, olha o que eles dizem, raras repetições e sem uso inadequado, ou seja, usar uma palavra no sentido errado, tá? Uso de esse, eu pedi pra vocês terem atenção, pra quem gosta de usar o este, esse, essa, pra retomar termos, às vezes pode gerar ambiguidade, então tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar esses pronomes, tá? Este, esse, querendo fazer essa retomada, toma cuidado pra não dar a entender que pode estar retomando outro termo, tá bom? Tem que ter atenção em relação a isso. Posso fazer até uma aula em relação a isso, inclusive. E por último, a conclusão, que, vamos lá, a maior dúvida de vocês. Uma intervenção é suficiente? Se eu fizer 2, só uma vai ser avaliada. A mais completa. É um risco. Vai que a mais completa é a segunda e o corretor só olhou a primeira. O que não é normal, porque o ideal é a gente olhar todo, né, toda a conclusão. Mas a gente vai analisar a mais completa. E a mais completa precisa responder as 4 perguntas. Quem, agente, vai fazer o que, ação, como, meio ou modo, para quê, né? Qual o objetivo, a finalidade do que você está fazendo. E tem que ter um detalhamento. Aí tem umas observações importantes que eu anotei aqui, ó. C5. Se você cita 2 agentes, então os pais em parceria com o conselho tutelar, vai contar como um. Se você utiliza 2 para quê, então tipo para isso e para aquilo e para aquilo, só conta como um para quê, tá? Só que aí tem alguns pontos específicos, porque vocês confundem muito essa questão do detalhamento, né? Tudo depende da forma como você expressa esse detalhamento. Então, eu digo que quem vai agir é o governo, é o meu agente, beleza. Lá na frente, eu digo que o governo, né, vai trabalhar em parceria com ONGs. Isso pode virar o meu como, gente. Como ele vai fazer isso? Em parceria com ONGs, ou em parceria com o Conselho Tutelar, ou em parceria com os governos municipais. Isso, então, é importante que você, quem é meu aluno, quem é meu seguidor, quem assistiu a minha aula de conclusão, sabe, ela tá toda alinhada com essa competência 5 aqui da banca, responda, separa as 5 perguntas, quem vai fazer o que, como, para quê e o detalhamento, e responde isso, vai respondendo, cara, porque aí você não confunde, é mais fácil você entender se esse teu em parceria com não é um como, ou se não é um complemento do agente, tá? Depende dos conectivos que vocês utilizam. Eu explico bem isso na minha aula de conclusão, que tá lá no canal Inteligente no YouTube. Posso disponibilizar uma arrasta pra cima depois da live, beleza? Cadê mais? Você pode utilizar, ele valida a sociedade como, eu sempre disse, o que eu gosto é que esses materiais divulgados só reforçam coisas que eu já falei. Eu disse que a banca, você pode utilizar a sociedade e o indivíduo como agentes. Aí o povo diz, não pode. Aí lá vem a banca e diz o quê? Sociedade como agente validado. Sociedade, nós, a família, o indivíduo é agente, gente. Então pode.
E aí você vai falar que ela vai mudar de atitude, ou que ela pode requerer os seus direitos, fazer manifestações, são ações, são pedidos da população, então ela pode agir dessa forma, tá bom? E a questão do erro, né? Tem muita gente que coloca ministério, secretaria, confunde o ministério errado, o poder errado. A banca, ela diz lá que ela considera que vocês, concluintes do ensino médio, não conhecem bem os... Cara, não entenderam? Gente, poder executivo, legislativo e judiciário. Poder executivo executa os bagulho tudo, né? Executivo faz, tá? Poder legislativo, ele cria as leis. Poder judiciário julga. Só que assim, de certa forma, dá pra dar uma misturada aqui, certo? Então entender os três, você confundir isso é um negócio complicado, mas a banca considera, tá? Então entender esses três poderes e saber dos ministérios é legal, mas a banca, o que não pode, gente, é dizer Ministério da Educação e ser Saúde, são áreas diferentes. Aí é um erro, tá? Mas se você diz Ministério da Cultura e é Secretaria da Cultura, não tem problema. Tá na dúvida, diz o governo, gente. Presta atenção. Não sei o nome do ministério, nem sei se é secretaria. Governo. O governo deve. A banca entende que você tá dizendo que alguém do governo vai ter que fazer, tá? Fica aí, moço. Pronto. Diz o governo. Na dúvida, não sabe se é ministério, não sabe se é poder, não sabe, blá, 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 blá. Bota governo que aí não tem erro. Tá lá no bagulho do NEP. Certo? E não desrespeitar os direitos humanos. Acredita, ainda tem gente que coloca prisão perpétua, coisas bizarras, tá? Coisas que realmente desrespeitam os direitos humanos. A questão dos presídios, dizer que os presos têm que ficar lá em condições insalubres, bizarro. Isso desrespeita os direitos humanos, tá? Se a gente quer nossos direitos garantidos, a gente tem que garantir direito pra todo mundo, certo? Terminei, gente. Temos bastante tempo aí para tirar dúvidas. Vou abrir os comentários. Gente, mas tá um calor. Jesus Cristo. Não sei aí, mas aqui eu tô morrendo. Dúvidas, comentários. Eu tô com essa blusa aqui de enfeite, né? Porque eu tô aqui derretendo. Jesus Cristo. Esclareci, gente. Fala mais um pouco sobre GOMIFES. Cadê? Cristina. GOMIFES é a sigla, né, para governo, ONGs, família, sociedade, escola. Gente, o M é de quê? Governo, ONGs. Esqueci. Governo, ONGs, indivíduo, família, escola, sociedade. Falta o M! Digam aí o GOMIFES. Cadê? Já vi uma redação que falava em torturar as pessoas. Exatamente. E desrespeito aos direitos humanos. Amo a fada sensata. Cadê? Pontuação que é retirada de cada competência de 40 pontos? Quantos erros para retirada dos pontos? Caio, aí vai depender, cara. Ó, na C1 eu expliquei, tá? É uma falha e 2 desvios. Mas 2 desvios significa escrevi 2 palavras erradas. 2 desvios, tá? E uma falha dentro de uma estrutura sintática, tá? Então, se você, por exemplo, errou 2 palavras ou acentuou uma errada, escreveu uma errada, você ainda pode continuar ali em 200 pontos. Mas se você errou, por exemplo, botou uma vírgula no lugar errado, separou o sujeito de verbo, então você já perde 40 pontos. No caso da C2, o mínimo é de um repertório diferente do que tem nos textos motivadores, mas também é analisado se você seguiu o que o tema tá pedindo, né? Então, existe um tema e você tem que usar as palavras-chave em todos os parágrafos para saber se você está falando daquilo mesmo. Isso pode ser levado em consideração quando a gente fala de sinônimos, palavras que fazem referência também são consideradas. Então, isso é levado em consideração na C2 e, então, pelo menos um repertório validado e você utilizar palavras-chave que vão mostrar que você está desenvolvendo o tema. Isso é C2 verdadeiramente. E conclui o tema também, né? Porque é isso que é avaliado na C2. Se você segue introdução, desenvolvimento e conclusão, alinhados com a temática. Já na C3 é o teu processo argumentativo. Então, se você não argumenta bem, não defende teu ponto de vista em algum dos parágrafos, já é suficiente para eu tirar 40 pontos seus, tá? Então, se você não trabalha bem o repertório que você tem, usando para defender teu ponto de vista, me faz tirar pontos na C3.
pelo menos uma vez, porque é um parágrafo inteiro, tá? Na C4, conectores argumentativos. Então, se, por exemplo, os conectivos interparágrafos, né? Ou seja, que ficam do lado de fora, no início do parágrafo. É assim que vocês entendem mais fácil. Intra, acho que bagunça tudo. Conectivos no início do parágrafo, pelo menos 2. Ou seja, se você usar um, já perde 40 pontos. E dentro do parágrafo, pelo menos um em cada parágrafo, tá? Então, se você usar 2 no início de cada parágrafo, né? D1 e conclusão, ou D2 e conclusão, e um em cada parágrafo, dentro dos parágrafos, um na introdução, um no desenvolvimento, um na conclusão, um em D1, um em D2, um na conclusão, ou seja, são 4. Então, e isso aí pode ser mais, porém, além disso, ademais, porque tudo isso é conectivo, tá? Eles chamam de... Peraí que o nome é bonito. Cadê? Operadores argumentativos. Eu tô em qual competência, gente? Jesus, me perdi. C4, né? C4. E aí, se você tiver um em cada parágrafo e 2 no início do parágrafo, de cada parágrafo, né? De 2 parágrafos, você garante 200. Se você só usar um, já perdeu, meu filho, 40. Se você usar mal, né? Usar equivocadamente ou não colocar, né? Então, suas frases não são conectadas por conectivos. Então, você vai perdendo aí por soma de erros, tá bom? Ou seja, usar 2 no início do parágrafo não é suficiente. Tem que ter os dentro do parágrafo também. E na competência 5, responder 5 perguntas. Ponto. É isso. Responder bem as 4 perguntas e detalhar pelo menos ação, agente e modo. Modo é o que vocês podem mais detalhar. E aí ele diz, né? Que quando eu digo, campanhas informativas, mas mano, isso não deixa claro. É uma ação? Eu valido a pergunta da ação? Valido. Mas me ajuda a resolver o problema? Não me ajuda. Que tipo de ação? Aí eu detalho. Então é isso que a banca quer. Detalhar o como costuma ser a forma mais fácil de vocês fazerem isso. Então, se você deixar de responder qualquer uma dessas perguntas, você perde 40 pontos. Cada pergunta que você não responde, você perde 40 pontos. E sim, uma intervenção é suficiente. Já expliquei isso. Meu Deus, que live! Essas horas estão me ajudando muito. Fico feliz! Então, na 5, só um agente já basta? Sim. Mídia! Mídia! Como é que eu, jornalista, esqueço da mídia? Meu Deus do céu! Pra quem não sabe, gente, eu sou formada em letras e sou formada em jornalismo. Eu tenho as 2 formações e sim, eu passei 4 anos em cada uma das graduações. E não foi online, não. Foi tudo presencial porque eu sou muito raiz. Qual a aposta de tema? Acredito que seria algo tecnologia ou meio ambiente. Tecnologia já caiu umas 2 vezes nos últimos 5 anos. Eu colocaria meio ambiente ou saúde, ou ainda assim um problema social, tá? Mas meio ambiente pode vir forte e saúde também. Mídia, povo lindo. Se eu errar 3 erros de vírgula e 3 palavras erradas, perco ponto? Perde. Perde sim. Porque foi contínuo. Você aí vai ter mais de 3 desvios. Mais de 2 desvios. Você vai ter 6 desvios. Certo? Sem preocupação com os alunos, admirável. Ai, que legal. Fico feliz, gente. Tá linda. Seu cabelo tá lindo. Tá rebelde, gente. Ó, cheio de frizz. Cheio de frizz. Mas obrigada. Usar a Bíblia como repertório é válido? Nayara, depende. Né? Você não pode utilizar a Bíblia... Cara, eu preciso achar a redação dessa aluna, que ela usou a Bíblia de um jeito muito lindo. Mas ela usava fazendo um paralelo, não colocando a Bíblia como um... Como é que eu posso dizer, gente? Ela não dizia que o que estava lá era certo. Ela fez por meio de comparação. A Bíblia dizia isso, na realidade acontece isso. Eu preciso achar, porque eu acho que o desenho dela foi muito bem feito. Mas você corre o risco de dizer... Se você disser que Deus afirmou alguma coisa... Gente, não tem como provar isso, desculpa. Parece que eu tô blasfemando, mas assim, não tem como provar, porque quem escreveu a Bíblia não foi Deus. Vocês estão entendendo? Então, por isso que é muito delicado. Aí eu vou te perguntar, quem é que tá falando? Nayara, como você quer utilizar a Bíblia na redação? Me dá um exemplo que aí eu valido ou não, tá? Porque lembrem-se, porque eles dizem que alguém disse alguma coisa, certo? Mas você tem que conseguir provar o que você está dizendo. Pode ser por associação ou por comparação, mas é delicado. Jesus Cristo. Pode colocar a citação no último parágrafo, Regivaldo. Você tem que fazer um uso produtivo dessa citação, tá? Agora eu posso usar os termos da banca.
E aí eu te pergunto, você vai colocar uma citação, é muito melhor, é muito mais positivo na sua conclusão você fazer uma retomada. Então, em vez de querer colocar uma citação na tua conclusão, por que tu não usa no teu desenvolvimento? Ou na tua introdução e retoma na conclusão? Ó, perfect. Na Ministério é Mídia, a respeito dos dados do texto motivador, até onde isso me ajuda ou prejudica? Ellen, se você só usar os dados do texto motivador, isso vai te deixar no nível 3 da C2, ou seja, o máximo que você consegue tirar é 120 pontos na C2. Mas se você utiliza um repertório diferente, validado e de forma bem utilizada, isso já pode te garantir os 200 na C2, pensando que ela não analisa só isso, ela analisa também o teu projeto de texto no sentido de introdução, desenvolvimento e conclusão, se você consegue separar isso bem e se você segue a temática, então não só é uma coisa avaliada, tá? Professora, você vai disponibilizar esse material? Amanda, eu vou colocar o arrasta pra cima assim que eu acabar a live, tá bom? Porque aí vocês vão direto pra página do INEP, tá lá no INEP, gente. Vou colocar no grupo do Telegram também, pra vocês baixarem. A série N pode estar na redação? Pode. Eu devo usar quantos gomifes? Cristina, usa um. Ou a família, ou o governo, ou a mídia. Pode colocar em parceria? Pode. Mas só um agente, gente. É suficiente, gente. Acabei de dizer aqui, ó. Tá lá no material, só ler. Ele diz assim... Se você coloca 2 agentes, então a mídia, 2 agentes, sujeito composto, mais de um, composto, composto, e aí simples composto. Se eu disser a família e o governo é um agente só. Por isso que eu tô dizendo, esse negócio em parceria com, depende de como você coloca. Pode ser um detalhamento, pode ser detalhamento do agente, pode ser um modo... Mas se você botar um e outro, então o governo federal e o governo estadual é um só. O governo federal em parceria com o governo estadual é um só, gente. Jesus. Professora, quando eu aponto 2 problemas D1 e D2, eu obrigatoriamente tenho que apresentar 2 propostas de intervenção? Maria, acabei de falar isso na C5. Uma intervenção é suficiente. Tá? A banca só avalia uma. Se você botar 2 completas, lindo! 200, 400 você não ganha, porque eu só vou avaliar a mais completa. Mesmo se eu falar de 2 problemas, sim, fica mais bonito se você conseguir resolver os 2 problemas. Por exemplo, tive aula antes de ontem, quarta-feira. Toda quarta-feira à noite tem aula com os meus alunos do clube de redação. E aí eu fiz uma mentoria com uma aluna, corrigi uma redação dela, enfim, todo mundo participando. E ela, numa tacada só, conseguiu resolver os 2 problemas. Eu não lembro, ela falou sobre, foi drogas, tráfico de drogas. Ela falou sobre uma ação do governo em parceria com as polícias militar, federal e civil. E a ideia era acabar com o tráfico. Gente, é trava-língua pra mim, tráfico e tráfego. E além disso, ela disse que o dinheiro que fosse arrecadado, né, com essas ações do governo para combater, seria direcionado para as casas, as ONGs que cuidam dos drogados, né, das pessoas viciadas. E aí ela matou os 2 problemas, porque ela falou de violência por causa do tráfico e falou de dependência química. Então, sem querer, com uma intervenção, ela matou os 2 problemas, mas aí foi um caso isolado específico, tá? Depende do processo de criação. Eu achei maravilhoso, mas se ela só resolvesse a questão do tráfico, tava tudo bem também. Cadê? Professor, esse material vai ser disponibilizado? Diz ele, já foi, mas eu vou colocar o arrasta pra cima nos stories, assim que acabar, pra vocês baixarem. Quem tiver no grupo do Telegram, assim que acabar a live, eu coloco lá também. Eu quero tirar meu oceano. Sim, gente, eu quero um quadro bem lindo assim, com vários alunos e seguidores nota 1000 aqui, cara. Cadê? Quando a introdução traz um único repertório, essa informação deve ser retomada obrigatoriamente? Gabriel, depende muito, tá? Depende de como você desenha a tua tese. Então, se a tua tese mostra que existe uma raiz histórica,
e você começou a introdução com uma alusão histórica, você vai ter que falar sobre a questão histórica lá no seu desenvolvimento, certo? Se na sua introdução você diz que os números da violência contra a mulher cresceram nos últimos anos, se você não confirma isso já na introdução, eu quero que você retome no seu desenvolvimento, porque você diz cresceu, mas você não me provou, cara, né? E a informação que você traz e como você argumenta não prova isso também. Então, depende de como você apresenta a introdução. O que eu gosto desse material é que ele mostra que não há uma questão absoluta, né? Tem assim, tipo, raros, eles usam palavras assim, tipo, raros erros, alguns erros, mano, alguns e raros pra mim estão bem perto ali. E os raros te dá 200, e o alguns te classifica como 160. Mano, como é que eu vou diferenciar isso? Por isso que tem essa margem de erro pra nota, certo? Posso usar acontecimentos do dia a dia, tirado de jornal? Pode sim, a gente chama de fatos sociais. Claro que pode, usar como exemplo. Professora, posso começar a redação fazendo uma abordagem, relacionar com a realidade, com o Brasil, mas na tese utilizar... Calma, posso começar a redação fazendo uma abordagem relacionada à realidade do Brasil, mas até utilizar... Peraí. Com isso torna-se necessário... Sim, pode sim. Depois de falar o tema da redação sem explicar a tese, olha, Lourdes, olhando assim eu não consigo dizer que eu consigo validar ou não, porque a tese ela precisa estar direta ou indiretamente apresentada na tua introdução. Ela tem que estar lá, seja da primeira palavra que você escreveu até a última, ou claramente ali com, desse modo é importante discutir X e Y, ou isso mostra que o problema tem raízes políticas e históricas. Mas a sua tese, ou seja, o seu direcionamento tem que estar na sua introdução. Como isso vai aparecer, é um critério seu. Eu ensino claramente Q1, Q2, né, numa frase final da introdução, porque é mais fácil para vocês e vocês têm um risco menor de se perder. É por isso que eu ensino desse jeito, mas tem formas muito mais complexas de você apresentar a sua introdução. Então, se você disser assim... por isso torna-se necessário, e você fala combater a violência contra a mulher no Brasil, ou combater a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Essa não é a sua tese, porque esse é o tema, não é a tua tese. Isso é óbvio que você vai falar de persistência da violência contra a mulher. Mas eu vou utilizar as informações que você discorreu sobre a realidade brasileira e como é que tá isso hoje no Brasil. Então, no desenvolvimento, eu espero que você me traga dados e fatos que comprovem a realidade brasileira. Entendeu? É isso. Oi, onde posso colocar uma citação filosófica? Pode ser no final do D2? Cristina, na introdução, no D1, no D2. Gente, não tá errado colocar a citação na conclusão, mas eu não aconselho, porque você vai ter que explicar o porquê daquela citação ali, como ela influencia na finalização do teu texto ou na resolução do problema. Tá? Então, tomem cuidado. Peraí que esse ventilador tá me assanhando, mano. Socorro. Eita. Gente, eu sou vaidosa, porque meu cabelo é assim, tipo, muito rebelde. Hoje ele tá igual a mim. Rebelde. Posso usar negligência governamental na tese e melhor na abordagem? Pode. Se eu tivesse um repertório sobre conhecimento, perco ponto na C2, só um repertório. Se você utilizar bem mesmo, e nos outros parágrafos. Vamos lá, gente. Eu só tenho repertório, professora. O que é que eu faço? Posso conseguir ensinar C2? Pode. Se você utilizar muito bem esse repertório, tá? Que pode ser na introdução e retomado no desenvolvimento. Ou você pode usar só no desenvolvimento 1. Mas, como é que eu vou desenvolver o D2? Cuidado, esse é o grande problema de não ter repertório. No D2, você pode trabalhar só com achismo, certo? Só com... A gente chama de... gente, todo mundo pensa, todo mundo acredita. Senso comum. E aí você vai ficar limitado a isso. Eu não quero que isso aconteça. Aí, estratégias argumentativas quando não tiver repertório. Exemplificação, causa e consequência. São formas, enumeração. São formas de você argumentar sem precisar de repertório. Mas aí você tem que mostrar bem causas ou consequências ou exemplos, certo? E aí... mas uma citação um repertório que é coringa, com certeza, é Constituição, gente. Então, tenta, lembra, qual é a palavra bonitinha aqui que a banca usa. Eu acho muito bizarra essas palavras. Cadê? Aqui. Uso produtivo. Tem que fazer o uso produtivo da Constituição. E eu já expliquei isso em várias aulas minhas, né? Tem que dizer onde o governo erra.
Professora, a senhora acredita que pode cair algo relacionado sobre direitos dos animais? Eu amaria, Caio, com Y. Amaria se o tema fosse animais, gente. Eu adotei uma gata, agora ela tá na casa da minha mãe. Mas eu tô quase trazendo a gata pra cá, Jesus. Professora, você acha que pode cair autismo ou visão monocular esse ano? Ó, a gente já falou sobre os surdos, né? Acredito que tem mais chance de ser autismo, tá? É mais forte do que especificamente, enfim, falar da questão da visão e tal. Tenho dificuldade em construir a tese. Como eu posso sanar isso? Red. Luan, tem aula minha no canal no YouTube. Coloca assim, vai lá na caixa de busca do YouTube. Tese Canal Inteligente, que eu te ensino a criar tese, tá? Mas começa com pontuando o Q1, Q2. Pontua Q1, Q2, que você já consegue fazer isso, tá? Q1, Q2, e aí você já disponibiliza isso como tese. Você sabe algum app para treinar redação? Ju, escreve, mulher. Prática. Tem várias formas de... um aviso só sobre esse material que foi disponibilizado, gente. Ele pode te ajudar muito no processo de criação textual. O porta-retrato caiu. De verdade. Mas tomem cuidado com os pseudo-corretores que tem na internet, tá? Eu já até falei isso para os meus alunos na quarta, na aula do clube de redação. Uma coisa é você estudar essa cartilha e aplicar a técnica. Outra coisa é você ser justo, certo? E o processo, né, de seleção de corretores é extremamente difícil. A gente tem que fazer redação, escrever redação para mostrar que a gente sabe tudo que a gente está corrigindo, a gente sabe colocar em prática escrevendo. Tem seleção presencial, tem uma capacitação que também é uma seleção presencial e preciso passar por todos essas etapas. Então, é tipo assim, uns 2 meses de preparação intensa. É muito material para estudar em uma semana e fazer uma prova e analisar um monte de texto. Porque não é assim, tipo, marque um X, tá errado. Não, tem que analisar as redações e são muitos textos. E aí vai vir um monte de gente dizendo, pode ajudar? Pode, mas tomem cuidado, porque essa pessoa pode não ter conhecimento total da gramática, essa pessoa pode interpretar errado o teu repertório e invalidar, mas o repertório é muito bom. Tentem considerar isso para terem corretores. Eu sei que tem gente que não tem dinheiro, aí tudo bem, pega isso como ajuda, mas você mesmo, você aluno, você aluna, você seguidor, você seguidora, valeu o bagulho, vai te ajudar muito mais. É diferente de um professor que é corretor. Os corretores do clube de redação são todos ex-corretores do Enem, mas e formado, esse paranauê todo. E a gente tem esse parâmetro de a minha visão e a sua visão. Muitas vezes quando eu faço correção de redação, em breve a gente vai voltar ao vivo, quando eu faço correção de redação, aí vem assim, mas esse negócio tá errado. Não tá errado, só não é de acordo com o que você pensa. Então a gente tem essa percepção de separar o que o aluno tá dizendo e o que eu penso sobre isso. Então, quando eu sou corretora, eu me desarmo completamente do que eu penso e, na verdade, eu aprendo horrores com vocês. Cara, tem umas argumentações que são magníficas. Eu digo, mano, nem em 50 anos de vida eu conseguiria argumentar tão bem. Vocês são incríveis, certo? De verdade. Então, cuidado com os pseudo-corretores, tá? Se vai te ajudar, leiam, entendam, vai te ajudar muito a você errar menos, você saber exatamente o que a banca considera como errado, o que ela considera como corretamente, o que é erro e ela não considera como erro, tudo isso tá aí. Então você, antes de querer compartilhar isso e corrigir redação de outras pessoas sem ter capacitação para isso, tomem cuidado, tá? Façam quando não tem dinheiro. Eu entendo os grupos de correção gratuitos, é lindo isso, mas tomem cuidado. Gente, vai encerrar a live. Eu vou encerrar porque eu quero salvar e disponibilizar 24 horas, quiçá lá no meu feed, certo? E aí eu volto só pra finalizar as dúvidas de vocês, porque eu não tirei a dúvida de todo mundo. Tem um monte de dúvida aqui, ó. Eita, danou-se! Já eu volto, tá? Vou encerrar pra disponibilizar a live. Já volto. Eu volto de novo. Fica aí.